Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz de Cristo. Aqui sou eu, Bio Nascimento e Everton Oliveira, gravando da Escola da Bíblia, no centro, em Recife. E chegamos à aula 6 de grego instrumental. Espero que você esteja gostando, espero que você, acima de tudo, esteja aprendendo e até mesmo sendo edificado pelas informações que nós estamos passando. Na aula 6, nós esperamos que a gente passe um pouquinho da parte mais técnica à parte mais útil, mais prática. Espero que a essa altura você já esteja sabendo ler as palavras, escrever e também localizar as palavras no léxico. A partir deste momento, nós vamos estar lendo o texto no grego e utilizando os dois léxicos que nós temos. Já já eu vou mostrar os léxicos aqui. Então nós vamos estar vendo um texto em português, claro, para você se situar, e partindo para o grego e utilizando as ferramentas à nossa disposição, que são aqueles dois léxicos de Grinksch e Danker e o do Low e Nida. O nome do cara em alemão, não sei se é Low ou é Louvre, Johannes Louvre. De qualquer forma, eu quero mostrar nessa primeira parte da aula a importância da gente ter acesso ao grego, porque tem muitas coisas que não nos passa pela tradução. A tradução termina virando uma traição. Ela não transparece para nós, leitor, certas nuances que estão no grego, tá certo? Veja, por exemplo, esse texto conhecido de João capítulo 21, quando Jesus está se despedindo dos discípulos e ele tem aquela conversa mais de perto com o apóstolo Pedro. E ele questiona o amor de Pedro. Eu acho que você já escutou, não é, que à primeira vista é tudo amar. Mas quando você vai para o grego, acho que você já deve ter ouvido, João aí usa duas palavras diferentes no grego. Você não sabe, a menos que olhe no grego. Vamos ver primeiro em português o texto e depois nós vamos ler também o texto em grego. João capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E, havendo dito essas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Perceba que, voltando o slide, na parte anterior, amas, amo, amas, amo. E na parte seguinte do slide, amas, amas e amas. O verbo que Jesus usa é o verbo amar, em português, aqui na Almeida, século 21. Para o leitor, lendo o texto tal como está, ele não vê diferença nenhuma. Contudo, quando você vai para o grego, você percebe essas coisas. Seria mais ou menos você assistir televisão analógico e depois você assistir digital. A qualidade realça mais.
Vamos dar uma olhada nesse mesmo texto, agora ele no grego da interlinear da Sociedade Bíblica. Acompanhe comigo. Ele já deve estar aberto aqui. Amplia de novo, por favor, Everton. E vamos dar uma olhada. Veja aqui as 3 vezes em que Jesus pergunta e Pedro responde. Jesus pergunta, Pedro responde. Segunda vez, deuteron. Ele pergunta, Pedro responde. Terceira vez, ele pergunta, Pedro responde e Pedro confirma embaixo. Certo? Vamos ler todo o texto até mais embaixo para você praticar a leitura, tá certo? E perceber a nuance. Eu peço que você vá olhando as palavras que estão já marcadas em vermelho, não é? Os números do lado, tá bem? E observe também a pergunta de Jesus e o verbo que Pedro usa para responder em grego, é claro. Note que em todas as vezes, a tradução que nós temos é amar, 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 amar e amar. Em grego, contudo, são 2 palavrinhas diferentes. Observe, leia lá comigo. Rote un eis tesan legei ton Simone Petru ho Jesus. Simon iaionu agapas me pleon tuton legei auto nai curie su oidas roti philo se. Primeira vez que ele pergunta, note que ele pergunta: Simão, filho de João, né? Simão de João, me amas? O verbo agapau, mais do que a estes? Ele lhe disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aqui ele usa, Jesus pergunta com o verbo agapau. Pedro responde com o verbo fileu. Vamos para a segunda vez. Legei autor bosque ta arnia mu. Legei autor palin deuteron. Simone anu agapas me. Legei autor nai curie su oidas roti philo se. Então, voltando aqui, ele diz, a resposta ainda da primeira, disse ele, alimenta, não é, os meus cordeiros. Disse-lhe novamente, pela segunda vez, Simão, filho de João, agapas philo. Jesus responde, pergunta do mesmo jeito, com o mesmo verbo agapau, e Pedro responde, disse ele, sim, Senhor, tu sabes que philo se, que te amo. Ou seja, a primeira e a segunda frase são iguais. A primeira e a segunda pergunta, são iguais. Ele pergunta com um verbo, Pedro responde com outro. Jesus pergunta com um verbo, Pedro responde com outro. Da terceira vez, há uma mudança. Legei autor ton triton, pela terceira vez. Simon e Anon, fileis me, elipete Petros, roti eipen autor, ton triton filei mei, kai legei autor curie panta su oidas, su gnoskeis roti filose. Então vamos dar uma pausa aqui. Versículo 17, disse a ele a terceira vez, Simão, filho de João, Simão, me amas? Note agora que na terceira vez, Jesus muda de verbo para o mesmo verbo que Pedro vinha utilizando, o verbo fileu. Fileis me,
entristeceu-se Pedro, que disse a ele: se pela terceira vez me amas. E note que ele usa o verbo fileu. E ele lhe disse: Senhor, todas as coisas tu sabes que te amo. E Pedro responde consistentemente usando o verbo fileu. Então é Jesus que muda. A primeira vez Jesus pergunta com agapau, Pedro responde com fileu. Segunda vez, Jesus pergunta com agapau, Pedro responde com fileu, igual a primeira. Na terceira vez, Jesus pergunta agora, ele muda com o verbo fileu, e Pedro responde com fileu. Dessa vez Pedro fica triste. Então note que existe essa nuance, esse jogo de palavras em grego, esse mecanismo de retórica em grego, entre palavras, entre o verbo agapau e o verbo fileu. Existe alguma diferença? Existe alguma diferença significante? Então, o exegeta, antes dele partir para a interpretação do texto, e o que esse texto significa, e o que esse texto, como esse texto se aplica para nós hoje, note duas coisas: o que ele significa para os autores lendo em grego e como ele se aplica para nós hoje. O exegeta precisa dar uma olhada no original. Ao dar uma olhada no original, ele se depara com essa variação em grego. Para terminar aqui, não é? Indo lá para o finalzinho do versículo, sobe um pouquinho mais, Everton, por favor. Aqui, antes do versículo 17, é interessante que Jesus muda de verbo também. Aliás, Pedro muda de verbo, o verbo saber, oideu, e o verbo saber, gnosco. Só para constar, não é? Eu não estou chamando a atenção isso nessa pequena análise nossa, mas ele usa dois verbos diferentes para o verbo saber. E ele usa o verbo bosqueu aqui também para alimentar, e ele usa um outro verbo mais acima para alimentar, não é? Deixe-me ver onde é que ele está. Onde, Everton? Embaixo, aqui, olha, apacenta. O verbo poimaneu, o verbo apacentar, não é? E aqui depois ele usa uma outra palavra para alimentar. Então existe em todo o texto esse jogo de palavras, essa mudança de vocabulário, certo? Então, só para terminar aqui, versículo 17, amém, amém te digo, quando era mais jovem, e todo aquele texto que a gente não carece ler agora, só queria salientar essa mudança de vocábulos no texto original, tá certo? Então, quando nós percebemos isso, depois a gente observar no grego, próximo passo é usar as ferramentas que nós temos, que eu queria que Everton nos mostrasse, aqueles dois léxicos disponíveis no público, disponível ao público, não é? Você pode pegar emprestado, você pode talvez achar na internet, e eu vou pegar a capa deles, eu acho que já está aberto aí, Everton. O primeiro léxico que eu gosto de usar, que eu recomendo mais, é o léxico de Gringisch e Danke, esses dois alemães que foram traduzidos para o inglês e do inglês para o português. Esse léxico não é caro, é uma ferramenta, é a mais confiável em termos de dicionários do grego que nós temos, não é? É a mais confiável, sai em torno de R$30, eu acho que dá para você ter um na sua biblioteca. E o próximo léxico que nós estamos usando também nesse curso é o léxico de Johannes Luv e Eugene Lida, não é? Não os conheço, mas parece que o nome do primeiro é alemão e o outro é inglês. É o léxico da Sociedade Bíblica, aqui você vê o sinal, léxico grego-português do Novo Testamento baseado em domínios semânticos. Nós vamos estar usando essas duas ferramentas. Como esses léxicos traduzem, entendem esses dois verbos traduzidos para amar, certo? Agapau e fileu. Ok? Então vamos dar uma olhada lá no puxar os léxicos para a gente ver como fica. Veja o verbo agapau aqui
em Grinch e Dunker, certo? Olha lá, agapau significa amar, no sentido de ter afeição por alguém, gostar. E o léxico, ele vai dar apenas as principais passagens, certo? Apenas as principais passagens para a definição do verbo agapau. Amar, ter afeição por, gostar. Primeiro sentido, gostar de pessoas. É Deus que ama as pessoas, João 3,16. É Jesus em Marcos 10,20. Nós devemos também amar os seres humanos, 1 Coríntios 12,15. Amar no sentido de querer bem, até mesmo no sentido de adorar, mostrar-se solícito. A mais típica e excelente virtude cristã, Grinch Dunker vai dizer, mais frequentemente e tipicamente cristã do que fileu, o outro verbo traduzido como amar, mas provavelmente equivalente a ele em João 21, 15 a 17, a passagem que nós estamos olhando. Então note que o Grinch Dunker, ele define com as letras em itálico, mas ele também coloca sutilmente os comentários de como eles interpretam o uso dessas palavras no Novo Testamento grego. E ele diz que em João 21, 15 a 17, diz que fileu é equivalente a agapau. Agapau é a palavra propriamente dita para o amor cristão que nós devemos ter com as pessoas, porque esse é o mesmo amor que Deus tem com o mundo. Da mesma forma como nós somos amados por Deus, devemos amar as pessoas. Mas Grinch Dunker vai dizer que aqui ele tem o mesmo significado de fileu, provar ou mostrar amor, João 13. E para terminar aqui, o segundo significado do verbo agapau, do amor às coisas. Amar, ansiar, valorizar, tem autoestima, e ele dá alguns exemplos aqui. Então, agapau não é somente amor por pessoas, mas é um amor também por coisas. Nessa mesma página, não é? Eu creio que eu coloquei a definição para fileu. Não, é na próxima. Veja o que Grinch Dunker, ele vai, como ele vai definir fileu. Olha só. De um lado da página ele coloca o verbo, fileu, amar, ter afeição por, gostar. Praticamente a mesma forma que ele traduz, a mesma forma como agapau. E dá diversas passagens. Quando chega aqui em João 21, 15 a 17, note, o verbo agapau é amplamente usado no Evangelho de João. Quando chega aqui em 21, 15 a 17, ele diz, veja agapau, número 1, lá que nós acabamos de ver. Ou seja, para tentar elucidar o uso dessa palavra, ele remete você ao verbo agapau. E interessante, né? Agapau também significa beijar, e aqui tem algumas palavras. Fileu significa beijar, e aqui tem algumas palavras. E essas são todas as vezes em que fileu aparece no Novo Testamento. Ele sugere também que você dê uma olhada na palavra philos, que por coincidência está do outro lado do dicionário. Philos, philen, philon, é uma palavra neutra, que quer dizer devoto, amigo, né? Pode significar também refilê, amiga, prefixo de várias palavras, por exemplo, filósofo, filarmônica, e é um prefixo, né? É uma raiz para várias palavras. Então, nós percebemos, olhando Grinch Dunker, que no caso de João 21, 15 a 17, eles não veem diferença entre as palavras. Para eles, elas são sinônimas lá. E ele manda, inclusive, você, quando chegar em fileu, dá uma olhada em agapau. Vamos dar uma olhada no outro léxico, o de Low e Nida. Low e Nida, ele traz mais palavras, mais definição. E ele realmente é um léxico mais recheado, digamos. Olha só, ele diz lá que fileu, filia, é ter amor
ou afeição por alguém ou por algo a partir do fato de estar associado com ele. Então é aquela pessoa que você ama. É interessante que Pedro usa mais fileu do que ágape. É aquela pessoa que você ama porque você tem algo ou está associado com aquela pessoa, você tem algo em comum com ela. E ele continua, amar, ter afeição por, veja a discussão do significado de fileu, papapá, nessa entrada aqui, 25:43. Ele diz aqui, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Marcos 10:37, é interessante, a gente ama o pai, e ele usa a palavra fileu e não ágapo. Por quê? Porque eu estou ligado ao meu pai, à minha mãe. Nós temos algo em comum. Nós estamos vinculados um com o outro, certo? Então, por conta disso, fileu faz mais sentido. Agapau não, eu não tenho que estar ligado a alguém para amá-la. Ok? Veja mais na frente, nessa mesma página, ele coloca o verbo agapau, não é? Porque está dentro do mesmo campo semântico. Ele diz aqui, agapau, HP, amar alguém ou algo com base no sincero apreço e na alta consideração para com esse algo ou alguém. Amar, tratar com afeição, cuidado amoroso, amor. Então a diferença é que o amar, você estima alguém ou algo, não é? Tem a mais alta consideração para essa pessoa, sem ter nenhum vínculo, sem estar associado a ela. Essa é a diferença básica entre agapau e fileu. Fileu, você ama alguém com quem você tem uma associação, você tem algo em comum. Agapau, você ama alguém, tem mais autoestima, tem o maior cuidado por aquela pessoa, mas ela pode ser um desconhecido para você. Não é interessante? O mundo vivia em inimizade com Deus. Paulo diz lá em Romanos 5, e é por isso que Deus nos ama com o amor ágape, porque é um amor não merecido, é o amor que você tem para com o bom samaritano, que o bom samaritano tem para com o homem à beira da estrada, certo? O Louw-Nida, ele continua definindo um pouquinho mais, na próxima página, e ele vai entrar na questão de João 21. Então, quando você começa a ler aqui Louw-Nida, ele entra na discussão de João capítulo 21, não é? Na diferença, ou se não há, ou há, a diferença no texto lá de João, capítulo 21, entre o verbo agapau e fileu. Leia comigo. Por mais que alguns tenham tentado estabelecer significativas diferenças de sentido entre agapau, HP e fileu, filia, não é possível insistir que existe um contraste em todo e qualquer contexto em que esses termos aparecem. Em João 21, 15 a 27, por exemplo, parece que se tem uma simples alternância retórica. Vamos subir o texto para a gente continuar lendo. Uma simples alternância retórica com a finalidade de evitar a excessiva repetição do mesmo termo. Então, Louw-Nida acredita que lá em João 21, a palavra simplesmente significa amar. Jesus, ou no caso, o autor do livro João, não quer salientar nenhum ponto. Ele apenas está usando palavras repetidas para evitar uma mera repetição. Vamos terminar de ler a leitura porque ele traz alguns pontinhos a mais. A fim de evitar a excessiva repetição do mesmo termo. Há, porém, uma importante pista que parece indicar diferenças significativas em pelo menos alguns contextos, a saber, o fato de que nunca se ordena o amor aos outros com o uso de fileu. Interessante, não é? Porque você tem que ter alguma coisa em comum para usar o fileu. O agapeu não. O amor ágape, você ama o desconhecido, você ama a pessoa que lhe persegue.
mas unicamente com o uso dos termos agapau e agapê. Embora o significado desses termos seja praticamente o mesmo em muitos contextos, é provável que em alguns contextos existam diferenças de significado. Então, em alguns contextos existe diferença de significado, mas Low e Nida acha que não é o caso em João 21, 15 a 17. Em outras palavras, fileu e filia têm a tendência de enfatizar o amor ou afeição que se baseia num contato ou relacionamento interpessoal, ao passo que agapau e agapê enfatiza o amor ou a afeição que se baseia em profundo apreço e elevada consideração. A partir desse tipo de distinção, pode-se entender alguns dos motivos que levaram o uso de agapau e agapê Entretanto, aqui sim, a partir desse tipo de distinção, pode-se entender alguns dos motivos que levaram o uso de agapau e agapê nos textos em que se ordena aos cristãos que amem uns aos outros. Entretanto, seria incorreto concluir que fileu e filia se refere unicamente ao amor humano, ao passo que agapau e agapê se refere ao amor divino. Isso porque os dois conjuntos de termos são usados quando se trata de amor entre pessoas, do amor entre as pessoas e Deus e do amor entre Deus e Jesus Cristo. Então, esses autores fazem essa análise do texto e, segundo eles, e no caso de João 21, não há distinção. Eu gostaria de compartilhar agora uma outra forma muito útil da gente utilizar o uso do grego instrumental. Deixe-me mostrar para vocês um caso que aconteceu muito interessante. Eu estava num pequeno grupo a semana passada e nós estamos ainda estudando o livro de Romanos. Estávamos terminando Romanos 13. O irmão do meu lado, ele tinha a revista corrigida. Eu estava usando a Almeida século 21. E eu pedi para o irmão fazer a leitura enquanto a gente acompanhava. Essa é a vantagem de, num estudo bíblico, você ter pessoas usando corrigida fiel, atualizada, Almeida século 21, NVI, porque você vai atentamente observando essas diferençazinhas entre uma tradução e a outra. Mas esta aqui me chamou a atenção. Lá no finalzinho de Romanos 13, Paulo faz uma lista de pecados que tem a ver com as trevas. É típico de Paulo fazer isso. Tem a ver com o velho homem. E ele manda a gente sair deixar as trevas e vir para o dia. O irmão estava fazendo a leitura e meus olhos bateram numa palavra que era completamente diferente da minha tradução Almeida século 21. E aí, onde você vai para casa, faz a sua consulta no grego, pega as suas ferramentas, dá uma olhada para tentar elucidar, esclarecer situações como esta, em que um vocábulo é totalmente diferente do outro, não é? Considerando que ambos vêm do mesmo texto grego. Veja lá o texto de Romanos 13, que diz assim: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade. Essa é a palavra que me chamou a atenção. Nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Esse aqui é o texto corrigida fiel. E a palavra que me chamou a atenção é essa palavra que vem logo depois na lista de bebedeiras. Todas as traduções que eu olhei para esse estudo, traduziu bebedeira consistentemente. Mas a corrigida fiel traduziu como desonestidade. A corrigida da Sociedade Bíblica, bebedeiras e desonestidade. Ok? E aí ele continua a lista. Outras traduções, a revista atualizada diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias. Desonestidade, eu sei o que é. Impudicícia, eu não faço ideia. Então, impudicícia é uma palavra que a gente nem usa mais.
na corrigida Revista Atualizada de Portugal. A Revista Atualizada do Brasil colocou impudicícias também, a mesma palavra, note, logo depois de bebedices. E pasme, a nova tradução da linguagem de hoje: vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade. Gente, desonestidade, imoralidade, muito diferente, não é? Indecência, nem brigas e ciúmes. Veja a próxima tradução, a NVI: bebedeiras não em imoralidade sexual. Entre desonestidade e imoralidade sexual, para mim são duas coisas diferentes. E é o que você acabou de ver nas traduções mais antigas, corrigida. As traduções não tão antigas como a atualizada coloca a palavra impudicícia, que é uma palavra que a gente não usa mais. Mas as traduções mais modernas colocam imoralidade, imoralidade sexual. Veja a próxima tradução, a Almeida século 21, de novo, bebedeiras não em imoralidade sexual. E para concluir, a CNBB católica, né, uma tradução feita no Brasil por brasileiros: procedamos honestamente, como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nada de orgias e imoralidades, nem de contendas e rivalidades. Note a palavra, logo depois de bebedeiras, ele colocou como orgias. Eu não sei se você sabe, a Revista Atualizada já está com uma nova edição piloto. Nessa nova edição piloto deles, eles traduziram também como orgias. Aí eu pensei, puxa, orgia e imoralidade sexual tem a ver, mas desonestidade, impudicícia eu nem sei o que é, mas desonestidade parece estar se tratando de duas coisas diferentes. É aí que a gente pega a interlinear e vai dar uma olhada no grego para tentar elucidar situações como essa. E aqui nós temos Romanos 13:13, não é? Uma olhadela rápida ajuda nessas situações. Olha lá. Como em o dia apropriadamente andemos, não em orgias, comóis, cai metais, bebedeiras, não é? Cai coitais, pecados sexuais. Essa é a palavra que nós estamos olhando, a palavra vem logo depois de bebedeiras. Cai acelgueias, libertinagens, eridi em discórdia, cai, zelou, inveja, e a lista continua, não é? Não dando oportunidades para os desejos da carne. Então a palavra que a gente está olhando é coitais. Note que aqui na interlinear, pecados sexuais. E aí eu fui atrás das nossas ferramentas, as ferramentas que eu recomendo você adquirir, porque ali nós vamos ter certeza qual tradução está mais correta, não é? E qual tradução talvez esteja errada. Então vamos dar uma olhada no Gringschdanke aqui. E aqui está a nossa palavra, aqui no finalzinho, coité. Coité é a palavra que nós temos em português, né? Coito, que é o gesto feito durante o ato sexual, é o coito. Coité é a palavra em grego, a palavra feminina, e é a palavra traduzida para cama, não é? Ela aparece em Lucas, em Hebreus 13, onde tem aquela passagem advertindo sobre os pecados sexuais, é traduzido como leito nupcial, a cama onde os casais têm relações, Hebreus 13:4. Eufemisticamente para relações sexuais, coito, e quando vem no plural, excessos sexuais, Romanos 13:13. Note que essa palavra só aparece, de novo, né, nesses textos, não aparece mais no Novo Testamento. Então todas as vezes que aparece é Lucas, Hebreus e Romanos 2 vezes. A última vez aparece como concepção de uma criança, em forma de verbo ali, no caso de Romanos 9, quando diz que Jacó foi concebido, foi gerado. Mas note que no plural ela significa excessos sexuais. Então as traduções mais modernas
estão de acordo com os melhores léxicos. Para confirmar, não é? Vamos dar uma olhada em Low e Nida, ok? Low e Nida, ele tem aí duas palavras, duas vezes ele identifica a palavra. Coité, ampliação metafórica do significado de coité, cama. Ter relações sexuais, vida sexual, atividade sexual, relacionamento sexual, conjugal. Então, a palavra no singular significa apenas ato sexual. Aqui ele menciona Hebreus 13, que eu falei para vocês há pouco, né? O casamento deve ser honrado por todos e a vida sexual, a cama, o leito sexual, deveria ser imaculada. E é a mesma palavra. Em algumas línguas, pode-se falar sobre vida sexual em termos de a maneira como alguém vive com a mulher ou a maneira como alguém trata a mulher. Mas o Low e Nida, ele vai atrás de outros significados da palavra coité, que é o nosso próximo slide e o último por hoje. Mais na frente, ele diz aí que coité, não é a mesma palavra, você pode observar, o excesso que consiste em prática de imoralidade sexual lascívia. E aí ele cita Romanos 13:13. Vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de orgias e bebedeiras, nada de imoralidade sexual. Então, Low e Nida, não é? Assim como Griggs Dunker traduz essa palavra, no caso de Romanos 13, como imoralidade sexual. Então as traduções como NVI, Almeida século 21, a nova tradução atualizada, a tradução católica da CNBB, estão corretas. Note que essa palavra, só para terminar no uso de Low e Nida, note que essa palavra ela está junto do campo semântico da palavra pornos, de onde vem pornografia, não é? Pornofonia. Alguém que se envolve em imoralidade sexual, podendo ser homem ou mulher, e que em alguns contextos se distingue do adúltero e da adúltera. E aqui ele cita 1 Coríntios 5:9 e depois o texto vai dando mais explicações sobre pornê. Não é? Essa palavra aqui é bem mais rica, que é uma palavra que significa todo tipo de imoralidade sexual. Então, coité, no plural, significa excesso de atividade sexual, ou seja, imoralidade sexual. O que isso tem a ver com desonestidade, honestamente eu não sei. Mas a gente teria que pesquisar em mais fontes por que os tradutores antigos traduziram por desonestidade. Tem duas possibilidades. Eles, na minha cabeça agora, eles usaram léxicos desatualizados, certo? Eles interpretaram a palavra erradamente, não é? Ou novas pesquisas descobriram que essa palavra, no plural, tem outras nuances, como os léxicos que nós usamos recentemente, que estão atualizados. Então, estou dando agora mais um exemplo de como você, tendo um conhecimento básico do grego, você pode ir atrás dessas pequenas coisas, inclusive para tentar esclarecer por que tal tradução traduziu assim e tal tradução traduziu assado. Técnicas simples, ferramentas simples, respostas mais claras que nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Continue com seus estudos, continue pesquisando, faça um esforço de comprar as ferramentas, se você ainda não tem, e Deus abençoe você esta semana. Deus os guarde. Até mais.